Enquanto ele chama, nós aguardamos aqui um pouco para que as pessoas possam começar a aparecer e a gente iniciar a nossa live, que vai hoje falar sobre os 3 passos para sair do tentar e começar a fazer de uma vez por todas o processo de emagrecimento acontecer. Olá, pessoal, vamos se acomodando, vamos entrando, sejam bem-vindos e vamos lá dar sequência a mais uma live, a mais um episódio da nossa série Nutriflix, onde a gente tem aí algumas informações importantes para passar para vocês na data de hoje, relacionado ao processo de emagrecimento definitivo, conectando sempre o corpo, a mente e o alimento, tá? Vamos esperar mais um pouquinho, as pessoas aparecerem e vamos ser felizes na vida hoje. Vamos ser felizes na vida. Aê! Vamos chegando. Oi, Mi, tudo bem? Tô esperando mais um pouco o Instagram fazer as movimentações e procurando aqui, né, algumas coisas. Aqui, achei o que eu tava procurando. Este daí, vamos deixar o fundinho bonitinho, fofinho, né, porque é legal. Eu gostei de deixar o fundo. Bom, o pessoal tá entrando. Andréia, minha paciente, que linda, tá aqui. Seja bem-vinda, Pri, também. Espero que vocês estejam muito bem nesta noite de quarta-feira. Tá um dia bem agradável lá fora, bem legal. Eu tirei meu óculos porque eu tava ficando cega, tava dando muito reflexo na luz aqui, tá? Bom, pra você que na verdade tá chegando aí, e obviamente pra vocês que vão chegar, vão se achegando, pega o seu café, porque hoje a gente vai falar uma coisa muito legal, tá? Que é sobre 3 técnicas que são importantes para vocês saírem do tentar emagrecer ou tentar resultados para exatamente definitivamente fazer, tá? E percebam de que essas lives que eu vou fazer, não só hoje, como enfim, amanhã também, na próxima semana, elas não vão falar de alimentação, qual é o melhor alimento para você comer, ou qual é a melhor dieta, ou que alimento X te ajuda, ou que alimento Y, mas sim o que é mais importante aí em todo o processo, que é o seu fazer, que é você ir lá, como eu falei, para você parar de contar mentira para você, parar, na verdade, de dar desculpa, você se responsabilizar pelo que você faz para efetivamente você conseguir dar esse primeiro passo e ir além, né? E lógico que vamos parar para analisar por um breve contexto. Todo mundo, a maioria das pessoas já sabe o que precisa fazer para se alimentar, não sabe? Bota um joinha aí para mim se você tá concordando comigo em relação a isso. A gente sabe que precisa emagrecer, a gente sabe o que precisa para emagrecer. Então, por que a gente não faz, né? Por que a gente, na verdade, deixa esse processo para depois, sempre coloca a desculpa, porque eu sou muito ansioso, ou porque, na verdade, foi o meu trabalho, ou porque, na verdade, foi o meu marido, ou porque foi o meu namorado. Os dias dos namorados tá chegando, né? A gente coloca a culpa nos homens, porque eles que levam a gente, porque tem a gente pra engordar, faz a gente ficar comendo torresmo, bebendo cerveja, né? O namorado que tem culpa. Só que não. Na verdade, tudo que a gente faz é justamente a nossa responsabilidade. E por que é importante assumir a responsabilidade do que você faz, que consequentemente faz com que você não conquiste os seus objetivos? Porque aí você assume e puxa a bronca pra você. E você, a partir daí, faz o quê? Começa a entender de que o culpado foi você, porque você não conseguiu. Não é a desculpa que você coloca. Hoje, para você poder entender um pouquinho mais do que eu tô falando, eu postei aqui no Instagram falando sobre a ansiedade, né? Que a alimentação, ela não vai resolver o problema da ansiedade. E aí eu coloquei um texto que falava exatamente assim. Olha, muitas pessoas acreditam que comer saudável vai diminuir a ansiedade, ou que determinado alimento vai reduzir ou acabar com a sua ansiedade. Só que não funciona, porque muitas dessas pessoas, o que elas fazem? Elas naquela ânsia, lembra lá que eu falei ontem que tem o lado de fora do nosso, né, aqui o nosso consciente e o lado de dentro que tá tudo bagunçado.
Geralmente as pessoas ansiosas, elas estão muito bagunçadas aqui dentro. E aí o que acontece? Ela quer começar a fazer uma dieta. Aí começa, eu vou fazer, compra um monte de coisa, gasta todo o dinheiro que ela tem. Às vezes vai lá e compra R$1.000 em suplementos ou gasta R$2.000 em fórmula para emagrecer. E aí o que acontece? Ela começa a fazer todo o processo e não consegue emagrecer. E aí ela fica frustrada, fala, meu Deus, eu gastei R$2.000 para poder emagrecer e eu não consegui mais uma vez, né? Então, dentro desse contexto, trazendo para cá e para o tema de hoje, a ansiedade, ela na verdade tem uma causa mais profunda. E se você não tem esse olhar para qual foi a causa desse problema, muitas vezes você vai colocar outras questões de não consigo. Realmente, você vai sempre colocar um porquê. Eu não consigo porque, como eu falei, meu marido me faz engordar. Imagina, né? Eu fico imaginando quando os meus pacientes falam isso, que o marido é tipo um pedaço de carne mesmo. Sabe aqueles pedaços de carne do desenho, quando a gente olha? Ou um pão ambulante, tipo, vem aqui, vamos lá. Fico imaginando isso, né? Só que não é Deus, não é o marido, não é o esposo, não é o trabalho, não é nada disso. É o que você está vendo de você em relação a esse processo. Como que você está encarando os problemas que estão aqui dentro para que efetivamente você consiga? Então, essa conexão que é feita aqui, ela é extremamente importante, porque aí a gente sai um pouco do convencional. Porque eu tô querendo dizer para você o que aqui? Que não adianta, por exemplo, você fazer uma dieta ou a melhor dieta ou fazer, na verdade, o melhor processo se você, na verdade, não sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. E eu vou falar isso todos os dias aqui, até que a gente faça uma lavagem cerebral em você. Brincadeira, ninguém precisa fazer lavagem cerebral. É como eu falei, é só você, na verdade, querer fazer e parar de tentar, né? Muito boa noite para você que tá chegando agora, meu irmão. Boa noite, tá comportado hoje, né? Levou bronca, né? Tá comportado. Bom, pra vocês que não entenderam o que eu tô falando, o meu irmão, ele é muito engraçado, sabe? Aí ele entra aqui e fica me zoando nas minhas lives. Eu falei pra ele, porque é coisa séria, né? Então, só pra gente dar uma descontraída, uma quebrada. Eu tô rindo aqui. Mas tudo bem. E certamente ele tá rindo, porque eu tô fazendo ele ficar vermelho. Porque eu acabei de falar aqui pra você, meu irmão, que não é porque você fica fazendo torresmo que você vai engordar sua mulher, a mim. Mas isso é um outro assunto, né? Bom, então vamos focar no que interessa. Então, pessoal, é importante que vocês entendam de que não adianta o melhor processo alimentar, não adianta a melhor orientação, não adianta se você aqui dentro não está resolvido. Se você, na verdade, não sabe exatamente que aqui dentro talvez exista um problema que já vem se estendendo há tempos e que é ele o causador dos seus insucessos. Que é ele que faz com que você não consiga, não só, por exemplo, se alimentar de uma maneira mais equilibrada, mas às vezes dar vazão a outros pontos da sua vida. E é justamente o que a gente vai falar aqui hoje. E eu falo isso com muita precisão, sabe por quê? Porque, na verdade, há mais ou menos uns 2 anos eu venho aprimorando o meu trabalho. E dentro de aprimorar o meu trabalho, o que eu percebi? Né? Que muitas pessoas que vinham, buscavam a dieta, faziam lá o processo alimentar, elas na verdade vinham, faziam, só que elas não voltavam. E quando elas voltavam, elas demoravam na verdade horrores para voltar. E quando elas voltavam, elas não tinham conseguido sozinhas fazer o processo de emagrecimento. Eu comecei a pensar, falei, meu, tem alguma coisa errada, o que pode ser de errado, né? Daí eu comecei a entender de que não era só um papel, né, que é a dieta e uma orientação. E esse processo se estende muito além, porque é um processo de dentro para fora, tá? Então, pra gente começar aqui a falar sobre as técnicas que eu quero colocar para vocês, primeiro dizer que, como eu falei lá no começo, é importante que você assuma a sua responsabilidade, né? Se coloque, digamos que na frente do seu problema e fale, agora que eu vou sentar com esse problema e vou resolver ele, tá? Justamente por quê? Porque quando a gente começa a encarar esse cara de frente e a entender esse problema, a gente consegue, consequentemente, diluir todos os processos para que esse cara ele seja resolvido e a partir daí a gente consiga olhar para o que tem de bom e pleno do lado de fora, né? Ou seja, a gente pare aí de reclamar. Lembra lá que eu falei ontem
sobre a importância de ressaltar os pensamentos positivos, né? De que você acorde com pensamentos positivos, que você faça a troca, né, do negativo para o positivo. Quem é que fez a troca do negativo para o positivo? Quem é aqui que estava ontem aqui, na minha live de ontem? E para você que não estava aqui ontem, tem lá no IGTV, tem também lá no YouTube, Nutricionistas de França. Quem que aqui fez o exercício do pensamento positivo? Se você fez, dá um joinha aqui para mim, para eu poder saber que você estava lá e conectado ao que eu estava falando ontem. Eu só estava aqui passeando, falando, dando moral para Nutri. Hoje eu tô engraçadinha, né? Bom, então, assumir o que você logicamente fez até aqui é importante, porque aí você começa a criar responsabilidade. E ser esse autor responsável pelo que você faz com que você também tenha margem para assumir uma nova responsabilidade. Porque pensa assim, ó, que quando a gente decide fazer um processo de mudança na nossa vida, seja ele qual for, quero emagrecer, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, enfim, eu vou fazer o que for preciso, eu consigo mudar o que eu precisar aqui, né, à minha volta, para que eu possa, a partir daí, conquistar o que eu desejo, né? Então, vamos começar a partir daí. Então, muitas vezes eu falava assim para os pacientes, você não consegue porque isso não é a sua prioridade. Só que nem sempre, né? Às vezes você quer colocar isso como prioridade, mas você não consegue. Por quê? Pensa lá, que toda vez que você sempre se coloca num contexto, por exemplo, eu quero muito comprar um carro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que juntar dinheiro. Então, eu vou lá, junto dinheiro, tiro aí R$100, um exemplo, R$100 do meu salário todo mês para comprar esse carro, ok. Só que aí, por exemplo, se acontecer qualquer coisa, você não vai tirar esses R$100 para poder usar em outra coisa. E se você tirar, você vai automaticamente repor porque você quer comprar o seu carro. Só que quando a gente fala de alimentação, isso não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a alimentação, ela tem, e eu vou falar depois mais pra frente, 2 fatores, que é a fome, que é fisiológica, e o comer emocional, que a gente fala que é o comer hedônico, ou seja, que é o desejo. Eu tenho desejo de querer fazer isso e eu vou fazer isso, ponto. Então, eu tenho desejo por chocolate, porque o chocolate é uma coisa que, faz o meu coração vibrar, faz eu ficar muito tranquilo, né? Quando você come aquele chocolatinho, dá até aquela sensação de bem-estar. Justamente por quê? Porque aquilo é um prazer pra você, né? Então, quando a gente fala de alimentação, é muito difícil, às vezes, eu tirar, digamos que, do alimento essa característica de prazer. E é muitas vezes mais difícil ainda quando eu tenho que entender de que alimento não é prazer. A gente não tem como colocar o alimento como prazer. Ele, na verdade, tem que ser um alimento e eu tenho que ter vontade de comer, eu vou comer, mas não como um prazer, né? Um prazer que eu digo para poder, em todos os momentos, resolver um problema. Então, pensa lá, que se eu não posso, que na verdade não seria o ideal, eu colocar ele como um prazer, mas eu faço isso. Mas se todas as vezes eu sempre faço a mesma coisa, mas por quê? Porque eu sempre tô triste, porque eu sempre tô deprimido, porque eu sempre tô traumatizado, sempre tô com alguma dor aqui dentro, que dor dói, né? E aí eu sempre como esse alimento. Então, você imagina que o tempo todo fazendo isso, você cria um hábito sobre isso. E aí o que acontece? É difícil quando você precisa mudar, é que nem fumar. Pra quem fuma, muitas vezes você já deve ter ouvido falar algum amigo seu que falou, parei de fumar, mas foi difícil pra caramba, eu demorei um tempão, tal, não sei o quê, porque é um vício. E é assim com a alimentação também, ela se torna um vício. Então, quando a gente entra nessa redoma, né, a gente tenta sair da zona de conforto que a gente tá, pra entrar numa outra zona de conforto, eu saí aqui, ponto. O que acontece? Se torna difícil, porque eu não estou habituado, né? Eu não estou, digamos que, preparado para assumir essa responsabilidade, né? Por quê? Porque todas as vezes eu sempre fiz, né? Nunca deu certo e eu vou tentar de novo, porque alguém tá falando pra mim aqui que eu preciso emagrecer, mas eu não acredito que eu tenho que emagrecer. Mas muitas vezes por quê? Porque essa ansiedade, que é ocasionada por essa dor, ela tá tão grande que ela faz com que a sua autoestima se perca lá dentro de você e você não encontre motivos para você mesmo e ter forças para fazer. Parece que é um pouco difícil de entender isso, só que se você parar para começar a analisar tudo que te causa ansiedade, tudo, porque você tá ansioso, tem um motivo, né? Pode ser uma parte financeira, um boleto que você tem que pagar, mas você não tem dinheiro porque você talvez esteja desempregado agora na quarentena. Pode ser uma briga com seu marido que você teve aí, e essa briga com seu marido, ela te gerou
uma dor e você não sabe como resolver, pode ser uma briga com a sua mãe, com a sua família, pode ser um desentendimento com seus filhos, pode ser um problema que você carrega da infância, porque, sei lá, um primo seu te maltratou e falou pra você que você era uma pessoa ruim e você acreditou naquilo, isso foi quando você tinha 5 anos e ainda você carrega essa dor. Então, toda ansiedade, ela tem um motivo, né? E para que eu possa, a partir daí, começar a entender de que existe esse motivo, eu preciso também ser responsável por isso, porque pensa assim, a gente, como ser humano, a gente sempre exige que o outro seja melhor, ou que o outro não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só que a gente também não é flor que se cheire, né? A gente sempre ouve falando aí de que existem pessoas tóxicas, né? Porque a pessoa tóxica X é isso, é aquilo, porque ela me causa mal, mas e você? O que tá fazendo, né? Você também não é uma pessoa exemplar, porque ninguém é uma pessoa exemplar. A gente tem os nossos defeitos, a gente tem os nossos momentos de paranoia, a gente tem os nossos momentos de loucura, e isso faz com que a gente não seja pleno. Nem Jesus, né, foi pleno, nem Jesus conseguiu agradar a todos, quiçá nós conseguiremos. Então, é importante que você assuma a responsabilidade para você. Se porventura, suponhamos que não deu certo lá, sei lá, tô aqui, motivo de frustração, muito comum. Eu queria que, por exemplo, lá na minha casa, eu moro com meu marido, com meu filho, com a minha filha, enfim, somos uma família. E aí o que acontece? Toda vez eu chego na minha casa, eu arrumo a minha casa, deixo um brinco, só que aí vem o meu marido e deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí vem a minha filha e joga o sapato na sala. Aí vem, enfim, o meu outro filho e derruba Nescau no sofá. E aquilo te deixa emputecida. Só que aí você quer controlar, porque você quer sempre deixar a sua casa em ordem. Só que você sabe que não tem como fazer isso, né? Porque você vai arrumar hoje e amanhã vai estar bagunçado de novo. E assim segue a humanidade. Só que isso mexe com você, te deixa muito puta da vida, ou muito puto da vida, muito frustrado, porque você sempre fala a mesma coisa, você sempre tá lá falando, fazendo, fala, caramba, todo dia a mesma coisa e as pessoas continuam fazendo. Esse é um motivo muito clássico que pode sim fazer com que você tenha essa ansiedade, mas não só por esse motivo, existem outros fatores associados a isso, mas eu tô querendo colocar um cenário para você poder entender. Então, só que pensa assim, você não é responsável por controlar a vida das outras pessoas, elas vão fazer. E você também não é responsável pela ação que elas vão tomar. Elas vão tomar a ação que elas quiserem, a menos que você acorrente todo mundo e obrigue eles com chicotadas até eles aprenderem. Mas não é impossível fazer isso, óbvio, porque você é uma pessoa sã e normal. Agora, imagina, que não tem como controlar essa situação, porque realmente não tem. E aí você cai em si e fala assim, beleza, já que não tem como controlar a situação, então não tem necessidade de eu ficar, por exemplo, me preocupando com isso, né? Porque eu tenho a responsabilidade de não me preocupar. Porque é o outro, né? É o outro, então deixa o outro fazer. Porque na hora que você tem a responsabilidade apenas de orientar e falar, poxa, olha, é assim que funciona. E a partir daí você faça, se você entender. Só que vai gerar um prejuízo se você não fizer. Suponhamos que se você deixar todos os seus 25 pares de sapatos jogados aqui na sala, ninguém mais vai andar. Se você todos os dias deixar a toalha molhada, ela vai ficar molhada do lado da sua cama. Ou se porventura todos os dias você derrubar Nescau no sofá, você vai sentar no sofá sujo. Então, fazer a pessoa às vezes compreender de que a responsabilidade é dela. E você não tem que assumir isso pra você, como se você pudesse controlar tudo isso em todo o tempo. Então, assume a responsabilidade para você de que não é possível você conseguir controlar isso. Então, esse já é um caminho. Por quê? Pensa lá. Que na verdade essa já é o primeiro passo. Primeiro passo para que você consiga, reverter essa questão do tentar pro fazer. Então, assume essa responsabilidade para você. Então, você vai falar exatamente assim, que você é o autor responsável, ou seja, autorresponsável pelo que você está fazendo, logo serei responsável por não conseguir emagrecer. Eu sou o autor responsável, logo serei responsável por não conseguir entrar na minha calça. 38. Eu sou autorresponsável, logo serei responsável por não conseguir parar de comer doce. E aí você começa a analisar.
Aí você começa, na verdade, a analisar o quê? De que as pessoas, e você, nesse caso, é responsável pelo que você faz. Então, se você, por exemplo, hoje não entra na calça que você tanto deseja, se você hoje não emagreceu os quilos que você esperava, se você hoje não consegue parar de comer doce, se você hoje, por exemplo, fuma, se você hoje, sei lá, usa droga, aí é com você, né? Você é responsável. E você, tendo essa consciência, você automaticamente, a partir daí, vai ter muito mais leveza para levar as coisas, que você fala, beleza, já que eu sou responsável por isso, o que então eu tenho que fazer para poder reverter essa situação? Porque da mesma forma que você se responsabiliza pelo que você fez, você se responsabiliza pelo que você vai fazer. Então, eu desafio você a ficar pelo menos mais 7 dias. Faça isso por 7 dias. Assuma a responsabilidade, por exemplo, assim. Que nem suponhamos que você colocou lá, eu sou autorresponsável por não... eu sou autorresponsável, logo sou responsável por não parar de comer doces. Se responsabiliza por parar ou reduzir drasticamente o consumo de doces durante 7 dias. Ou durante 2 semanas. Que você vai perceber que isso vai te trazer um benefício extremamente positivo. Por quê? O consumo de doces, ele faz você ficar irritado. O consumo de doces, ele agride completamente a sua microbiota intestinal, ou seja, o seu intestino, né? A gente fala microbiota intestinal para ser chique, mas lá o intestino, aquela coisa feia, né, que a gente vê, cheio de aqueles tubos, agride drasticamente. O consumo de açúcar em alta intensidade, ele faz você gerar insônia, muitas vezes faz você ter dor de cabeça, muitas vezes, lógico, que isso é uma coisa pontual, tem gente que come doce enlouquecidamente e não sente absolutamente nada. Só que, logicamente, que essa alta caloria que você está ingerindo, ela vai ter uma resposta, ou seja, o acúmulo de gordura. Ou seja, não só isso, mas a propensão a você gerar, por exemplo, problemas cardiovasculares, aumento da sua pressão arterial, talvez um pré-diabetes ou diabetes, enfim, o que seja, e até doenças metabólicas importantes ou síndromes que são associadas a esse contexto, para que você possa, a partir daí, entender de que existe sempre uma responsabilidade. Quem cria essa responsabilidade, ou na verdade essa resposta ao que você faz, é você mesmo. Então não tem ninguém culpado. O único culpado aqui, responsável pelo que você está passando e pelo que você faz, é você. E não adianta você, por exemplo, se você não assume responsabilidade para você, não adianta você, por exemplo, passar no melhor médico, passar no melhor nutricionista, comprar o melhor remédio, aquele que, funcionou para um monte de gente, só que para você não vai funcionar. Por quê? Porque você não assumiu a responsabilidade de que você não consegue fazer um negócio. Por que você não consegue? Porque você muitas vezes não consegue parar de fazer algumas coisas que já se tornaram hábitos e já se tornaram vícios para você. Então, comece a fazer esse exercício, faz pelo menos por 7 dias. Se você conseguir chegar no máximo a 2 semanas, você já será um vitorioso. E se você for master, você falar, não, eu vou me empenhar, 30 dias. Eu tenho pessoas, ontem eu estava inclusive vendo uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, se chama Vitor Damasio. Ele é um mestre para mim, um cara que é muito fera aí no mercado digital, ele é muito entendido de muitos assuntos. E ele estava falando assim, poxa, eu decidi que eu ia parar de beber. Então, eu comecei fazendo lá por 7 dias, depois eu passei para 30 dias, e depois de 30 dias eu fiquei 1 ano sem beber. E todas as vezes que eu ia em algum lugar, as pessoas me perguntavam, e aí, você não vai beber hoje? Ele falou, não, hoje eu não vou beber nunca mais. Ele falou assim, mas quando eu falava nunca mais, as pessoas insistiam, aí eu parei de fazer isso. Eu comecei simplesmente a falar para as pessoas que eu já não estava bebendo, eu não estava afim, eu não estava muito bem, e as pessoas pararam de, na verdade, insistir. E muitas vezes a gente associa isso ao que as pessoas dizem, os outros. Os outros sempre têm alguma vazão e algum poder sobre a gente. Então, quando você começa a assumir a responsabilidade para você, até a palavra dos outros deixa de ter poder, tá? De uma forma extremamente positiva, para que você possa, sim, ter respostas. Dani, depois você me diz exatamente fruta pode, em que contexto, tá? Para aí depois eu só reforçar isso aqui, tá? Então, o segundo passo que é importante que você faça
é saber a carga de energia que você tem colocado para cada área da sua vida. Como assim, Nutri? Pensa lá que a sua vida, ela é composta, aqui a sua vida aqui, e a sua vida, digamos que é composta por parte financeira, parte de trabalho, parte de qualidade de vida que envolve alimentação e que envolve, por exemplo, a atividade física, aqui, por exemplo, a parte da espiritualidade, relacionamento e família, tá? São 6 coisas que eu preciso olhar para todas elas. Então, você, como ser humano, como uma pessoa, em especial esse recado eu também vou dar para as mulheres, porque a mulher, ela é um ser muito versátil. Os homens, não que os homens não sejam, tá, pessoal? As pessoas, antes de eu falar, só vou reforçar aqui o que a Dani me perguntou, que ela falou assim, poxa, você pediu para fazermos um teste e deixar de comer açúcar. Açúcar da fruta é o melhor açúcar que tem. Esse você pode consumir, porque a fruta, na verdade, ela não entra no contexto de açúcar ruim. O açúcar que eu estou dizendo e me refiro aqui é o açúcar refinado, aquele que você consome através dos doces, tá? Lógico que existem os doces de fruta, você vai falar, nossa, mas tem os doces de fruta, ok. Só que nesse caso, você coloca açúcar, né? Você pode até colocar adoçante, se você quiser e tudo mais. Mas no caso da fruta não, tá, Dani? É doce mesmo, tipo bala. Tô sendo humilde, né, bala? Tô falando brownie, tô falando de sonho, tô falando de bolo de cenoura. Fica um tempo sem comer, beleza? Eu acho que você entendeu. Agora vamos voltar aqui à questão do passo 2. Então, o passo 2 é você justamente colocar essa carga. Então, nós temos lá nós aqui e temos essas 6 responsabilidades que são o que nos envolve. E você, mulher, especialmente você, ser humano lindo da minha vida, criatura de Deus. A mulher, ela é um ser maravilhoso. E a mulher, ela assume muita responsabilidade. Mas ela assume porque ela foi projetada para isso. Nós, mulheres, temos um dogma de criação que vem de ancestrais que falam que a gente precisa ser a organizadora de tudo, né? Em começar pela nossa casa. Então, além disso, né, nós temos que trabalhar, além disso, nós temos que cuidar dos filhos, cuidar do filho-marido, né? Filho-marido é legal. E também temos que ter todas as outras responsabilidades. Então, você é uma, porém existem mais outras 17 em volta de você, tá? E use cada uma delas no momento exato, não é para você usar uma para todas. Ou seja, não é para você ser a mulher do seu trabalho na sua casa. Não é para você ser a mulher da sua casa no seu trabalho. Não é para você ser a mãe da sua filha sendo mãe do seu marido. Não é para você, por exemplo, ser a filha da sua mãe com a sua irmã ou com qualquer outra pessoa. Você tem que ser versátil nesse contexto também. Então, comece a analisar isso, ok? Então, vamos lá voltar para o exercício de número 2. Esse exercício que é o passo 2, que é a técnica 2, como que você vai fazer? Eu coloquei aqui há um certo tempo uma postagem e depois, se você quiser, você pode ir lá olhar essa postagem. Aqui no meu Instagram mesmo você vai ver. E essa postagem, ela dá essa caixinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa, mas é para você poder entender mais ou menos, não sei se você tá conseguindo visualizar. Mas a parte principal eu coloquei aqui exatamente que existe uma caixinha e eu preciso, por exemplo, colocar, digamos que dentro dessas caixinhas, que é a caixinha do trabalho, caixinha da família, relacionamento, filhos, o mesmo valor de amor, o mesmo valor de carinho, o mesmo valor de cuidados, tá? Que eu faço pro meu trabalho, que eu faço, enfim, para qualquer outra coisa. É o mesmo valor para todo mundo, não pode ser 100% de valor pro trabalho, vamos colocar 80% de valor pro trabalho. 80% de valor pro trabalho, 5% eu coloco lá pro meu relacionamento, mais 5% ou, sei lá, 10% eu coloco pros filhos e aí acabou o resto. Não. Você precisa colocar igual ou parcialmente igual para todos. Aí você vai ver nesse exemplo aqui que são 6 coisas, 6 caixas que eu preciso distribuir o valor parecido ou igual para cada uma delas. Esse valor que eu digo é o valor amor, o valor carinho, o valor atenção, o valor competência. Esse é o valor que eu estou querendo dizer, beleza? Então, como que você vai fazer? Você pode, se você quiser, que é uma forma muito simples de você fazer. Você pode pegar, por exemplo, o copo,
copinhos de plástico e aí você coloca visualmente, uma forma visual que você consiga ver todos os dias, tá? E aí você coloca lá 6 copos. Aí você escreve no copo: ah, esse aqui é o copo da família. Aí você pega o outro copo, eu tenho 50 copos aqui. Ah, vamos imaginar que isso aqui é um copo. Aí eu pego aqui e coloco o copo dos filhos, o copo do trabalho, o copo da qualidade de vida que envolve família, ou que envolve alimentação e atividade física, o copo do relacionamento. Então, o que eu vou fazer? Durante a minha semana, eu vou viver minha vida normal, feliz, contente, sorrindo, né? E aí, no fim da semana, ou se você quiser diariamente, sugiro que você faça diariamente e que você faça com algo de valor, com uma moedinha, tá? Então, você vai pegar uma moedinha e vai colocar... hoje eu consegui, por exemplo, na minha família, parar e fazer o café da manhã em família. Aí eu fui lá, fiz um café da manhã esplêndido, botei a mesa, chamei o meu marido, chamei os meus filhos e a gente fez um café da manhã sentadinho, bonitinho. Então, aí o que você fez? Você deu valor para sua família. Não é você, lavar, passar, cozinhar. Não é isso que eu tô falando. O valor é quando você dá amor, quando você emana amor e recebe amor em troca, tá? Você não dá amor limpando a casa, lógico, dependendo do que for, sim. É uma forma de você demonstrar cuidados, de você demonstrar organização, de você demonstrar que você que domina e que manda na parada, porque eu sou foda, né? Fala aí se você não é foda. Dá um joinha às mulheres que tá acompanhando aí e fala assim: eu sou muito foda. Sou foda demais. Mulher é foda, é um bicho muito, 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 muito foda. A gente sabe. Bom, então, é você dar amor, tá? E este amor, por que eu falo moeda? Porque a moeda, ela é um valor, ela representa valor, né? Então, imagina que no fim da semana, esses 6 copinhos, eles precisam estar com o mesmo valor parecido, com o mesmo valor que eu digo de contagem ou de valor de moeda. Se você quiser colocar uma moeda de R$1, de 10 centavos, sempre colocar a mesma moeda, vou colocar 10 centavos aqui, 10 centavos ali, 10 centavos lá. Aí no fim da semana eu vou ter 10 centavos, vou ter 50 centavos para família, vou ter 50 centavos para meu relacionamento, 50 centavos para minha qualidade de vida, 50 centavos, enfim. E assim você vai moderando, porque é uma forma de você começar a entender o quê? Que trabalhar as suas emoções é importante. De você entender o quê? Que aquela ansiedade que muitas vezes você não consegue controlar, ela pode estar aí na reunião de família que você deixa de fazer. Que muitas vezes essa ansiedade que você não consegue controlar, ela tá naquele trabalho que você, só dá ênfase pro trabalho, que sai de casa às 7 da manhã e, chega às 8 horas da noite, isso vale pros homens também, e que, não consegue fazer mais nada, tá? Às vezes demora 50 milhões de anos pra ir numa viagem e quando vai numa viagem vai lá e fica com o celular. Isso é muito louco, né, gente? É uma coisa muito surreal, mas acontece e é muito real, tá? É surreal, porém real. Então, é uma forma de você começar a entender de que existe um prazer que você precisa olhar, um prazer que você precisa começar a proceder e um prazer que você precisa começar a colocar na sua vida e falar: poxa, realmente, eu tô vendo que aqui na minha família eu não tô conseguindo fazer, eu não tô conseguindo parar pra dar atenção pra minha família, eu não tô conseguindo parar, por exemplo, pra dar qualidade de vida e pra fazer uma alimentação equilibrada pra mim. Tá faltando, tá deficiente. Então, essa é uma forma de você justamente conectar esse processo e fazer esse processo efetivamente acontecer, tá? E esse é o passo de número 2, que é você dar vazão ao valor que você aplica para os seus valores, né? Para os seus valores de família, para os seus valores de trabalho, para os seus valores de relacionamento, para os seus valores de autoamor e autocuidado e assim sucessivamente, tá? E o terceiro e último passo, ou terceira e última técnica que eu adoto para vocês aqui hoje é justamente reforçar os pensamentos positivos, tá? Por quê? Que eu vou bater sempre nisso, nessa tecla, e ela vai sempre fazer parte de qualquer tipo de técnica. Porque quando você leva os seus pensamentos de uma forma positiva, tá? Você... Caiu, pessoal. É porque, pra vocês poderem entender, agora eu vou falar exatamente. O Instagram, ele dá um limite de tempo, tá? Ele dá um limite de tempo, e meu tempo já acabou. Por isso que eu caí, mas eu voltei pra dar pra vocês o terceiro passo. Pelo amor de Deus, depois eu vou
subir os vídeos, tá? Vou juntar todo mundo feliz e contente e vou subir os vídeos aqui no IGTV e também lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Nutri de França, para você poder acompanhar todas as informações. Combinado? Fechou, então. Então, vamos lá. O terceiro passo, que eu estava aqui falando, muito feliz, não riam de mim. Vocês gostam, né, de me trollar. Ok, vamos lá. Então, o terceiro passo, como eu falei, é levar os pensamentos positivos, tá? E de que forma você vai levar os seus pensamentos positivos? Você vai pegar um papel, que pode ser, sugiro, na verdade, que seja uma pequena caderneta. Sempre, na verdade, muitas pessoas têm uma caderneta, tem, enfim, um bloquinho de notas, o que seja. Você vai pegar esse bloquinho de notas aqui, ó, fofinho. Esse aqui não é o meu fofinho, esse aqui é um rascunho. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar do lado da cabeceira da sua cama ou num lugar perto que você possa... As pessoas falando pra mim que fizeram um doce banoffee. Gente, esse doce é maravilhoso. Manda um pedaço pra mim aí depois. Bom, então, o que acontece? Você vai pegar esse papel e todos os dias que você vai acordar, o que você vai fazer? Você vai escrever 3 palavras, pode ser 3 palavras, enfim, que você exatamente venha na sua cabeça ou que, na verdade, você seja grato, né? Pode ser qualquer coisa, tá? Sou grato pela minha vida, sou grato pela minha família, sou grato pelo, sei lá, meu cachorro, sou grato pelo vento que passa na brisa, sou grato pelo que, enfim, acontece no meu trabalho, sou grato pelo que... enfim, o que seja. Aí você vai pegar e você vai simplesmente colocar aqui escrito bonitinho: sou grato por isso, por isso e por isso. Porque quando você leva esse pensamento positivo e escreve, o que você faz? Você está fazendo a sua memória, a sua parte consciente acreditar que aquilo de fato é verdadeiro. E, logicamente, que não só isso, mas também a promover essa verdade dentro de você. Essa verdade perante os seus dias, essa verdade perante o que você acredita como, digamos que positivo, que gratificante, que, enfim, que vai trazer, na verdade, aquela alegria, aquele bem-estar, aquela exaltação para o seu dia, para que o seu dia comece bem. Então, essa na verdade, é uma das atividades que eu aplico num dos módulos do meu programa, que eu vou lançar para vocês aqui com exclusividade na próxima semana, tá? Que é não vou falar o nome ainda, mas esse daí é uma técnica, uma das técnicas. Esses 3 passos são técnicas que eu uso, que eu adoto, na verdade, no meu programa de nutrição, tá? Que é justamente, que está sendo, na verdade, criada aí com todo carinho, com todo amor, especialmente para as mulheres, para que a gente possa, assim, trabalhar de uma forma bem profunda esse contexto aí de ansiedade, esse contexto de problemas internos, de dores que são causadas, tá? E que muitas vezes a mulher não consegue se libertar muito, porque, como eu falei, a mulher é muito emotiva, muito, muito, muito acolhedora, né? Ela acaba sendo a mãe, a grande mãe, né? Para todo mundo. Então, esses 3 passos, você adotando eles, que seja por 7 dias, se você, como eu falei, conseguir fazer aí por 2 semanas e até por 30 dias, você vai perceber que as coisas começam a melhorar para você. E automaticamente, quando você melhora as coisas dentro de você, você consegue dar vazão às coisas do lado de fora. E especialmente a buscar por uma alimentação mais equilibrada. Você começa, na verdade, a enxergar que é possível, sim, você sentir prazer por comer algo gostoso e que você sente falta, o seu corpo pede isso. Porque muitas vezes quando a gente está no automático, dando vazão só para uma coisa, não olhando exatamente para o que a gente precisa, digamos que fazendo as coisas de qualquer jeito, né, e achando que aquilo é ótimo, que aquilo é maravilhoso, a gente não consegue olhar para o que realmente a gente necessita. E aí a gente entra dentro de um automático que muitas vezes vai levando, né? Leva, vai, deixa a vida me levar, sabe? Aquele negócio, deixa a vida me levar. E aí você vai deixando as coisas irem, indo, vai. E aí, o que acontece? Quando você vai ver, você já engordou 20 quilos. Quando você vai ver, você já
não entra mais naquela roupa que você entrava 1 ano atrás. Quando você vai ver, você tá num estágio que você fala, eu não consigo, né? E aí você fala, isso não é pra mim, já tentei, e aí você começa a colocar mais desculpas ainda. Então, mais uma vez, reforçando aqui que é importante, o que eu quero aqui é fazer com que você efetivamente comece a mudar alguma coisa dentro de você, tá? E veja de que quando você começa a mudar o que tá dentro, as coisas que vêm do lado de fora, elas vão só agregar valor. Ou seja, elas só vão entrar pra dentro de uma forma positiva. Lembra lá do desenho que eu coloquei ontem? Não adianta eu querer colocar coisas boas pra dentro, eu posso insistir. E às vezes insistindo eu até consigo, mas eu tenho que ter muita persistência, tá? Quando eu coloco coisas boas pra dentro, essas coisas elas estão bagunçadas, elas vão se perdendo dentro da gente, né? E muitas vezes, ao se perder, elas fazem com que a gente sempre se frustre ao tentar conseguir aí um resultado que seja positivo, algo que na verdade é o que a gente sempre deseja, o nosso grande sonho, a nossa grande vontade. Que muitas vezes, para as mulheres em especial, é colocar uma roupa, é se sentir melhor, é olhar pra barriga e falar, eu não quero olhar pra essa minha barriga, porque essa minha barriga me incomoda. Não quero, por exemplo, olhar pro meu braço que tá gordo. Não quero, por exemplo, olhar pra minhas costas, pô, aquela gordura me incomoda. E que muitas vezes, enfim, pode não ser algo que pro homem é relevante, mas pra mulher é muito relevante. Gente, eu não sei, sinceramente, porque algumas pessoas não estão conseguindo entrar na contínua, mas não fica tranquilo, porque depois eu vou, como eu falei, vou subir a live aqui. Ela conseguiu entrar agora, tá aqui, muito obrigada a vocês que estão aqui. Agora tá tudo normal, né? Eu acho que, sei lá, gente, esse Instagram, ele às vezes dá uma bugada real, federal, e é muito louco. Mas enfim, tá? Então era só pra vocês poderem entender de que é possível, é muito possível. Só que só é possível quando você tá melhor aqui dentro. Quando você não tá bom aqui dentro, e às vezes você cria uma ilusão de que tá, você vai tentar e não vai conseguir, tá? Então, o que eu quero, como eu falei pra vocês, é fazer com que vocês possam sim ter essa pequena transformação acontecendo, um movimento acontecendo que seja positivo, para que as coisas aqui fora elas comecem a ter um olhar diferente por você, né? Para que você comece a olhar com mais leveza, com mais tranquilidade, mais calma, com mais atitude, com mais responsabilidade, e que essas coisas elas sejam realmente transformadoras na vida de vocês, né? Porque é tão ruim quando a gente tenta fazer alguma coisa e não consegue, não é? É tão frustrante, é tão desanimador. Isso só faz com que a gente fique cada vez pior, né? Então, o meu contexto aqui é ajudar você a se sentir uma pessoa melhor a cada dia, a ser, na verdade, alguém que possa realmente fazer e acontecer, parar de tentar e realmente a fazer as coisas acontecer. Estão me perguntando assim se beber uma latinha de cerveja equivale ao mesmo a um pão francês. Não. Logicamente que não, porque a cerveja tem álcool e o pão francês não tem álcool. O pão francês, ele tem muitas fibras e muitos minerais que vão sim te ajudar a dar vazão ao que você precisa. Então, para de querer encontrar a resposta onde não tem resposta. Tem umas perguntas que não tem sentido, né? Mas que muitas vezes é a realidade. Como, por exemplo, o pão engorda. Vocês acham que pão engorda? Óbvio que se você comer pão todos os dias, o tempo todo, vai engordar. Porém, se você começar a ter um equilíbrio e, logicamente, entender de que aqui dentro existem coisas que precisam mudar, você certamente vai conseguir muitas coisas do lado de fora. E certamente vai ter sucesso, tá? Que é muito o que nós vamos trabalhar. Pessoal, então amanhã eu quero muito falar para vocês do 3º episódio da nossa série Nutrigiflix, que é emagreça sem fazer dieta. E amanhã eu vou falar muito das questões da mulher, tá? Por que a mulher muitas vezes sofre muito mais? Por que a mulher
se incomoda muito mais, por que a mulher perde muito mais a autoestima, por que a mulher, ela, na verdade, muitas vezes tem muito mais dificuldade, né, de fazer um processo de emagrecimento. E vou dar dicas muito importantes para que você possa, assim, se livrar um pouco desse peso que você carrega e que as coisas se tornem mais tranquilas. Então, falarei para você, especialmente mulher, que tá aí me ouvindo, enfim, e que vai me ouvir ainda, porque esse vídeo vai ficar disponível para vocês. Então, amanhã eu vejo vocês aqui pra gente poder falar um pouquinho de como que você faz para tirar um pouco desse peso das suas costas, né? Como me livrar desse peso, como me livrar muitas vezes dos sabotadores que você cria aqui no seu pensamento e que você materializa para sua vida, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Como eu falei, o vídeo vai rodar aqui pra vocês. Vou subir no IGTV daqui a pouco, depois lá no YouTube. E vocês podem sim participar. Homens, vocês também podem participar se vocês quiserem. O assunto ele é diretamente para as mulheres, porém, vocês podem sim ouvir, porque tem muitas informações que são válidas para vocês. Porque às vezes o homem, pelo fato de ser muito racional, ele acaba não entendendo o que a mulher quer dizer, né? Eles acham que a mulher tá de frescura. Isso aí não tem nada a ver. Tipo, pra que quer emagrecer? Pra que quer perder aquela barriga? Né? Eu gosto tanto daquela barriga. Pra que quer perder? E muitas vezes você não entende. E às vezes a mulher, ela sofre, porque pra ela aquela barriga é um incômodo muito grande. E pra você não é, eu sei, né? O homem, ele só vai tirar a pochete no dia que ele parar de comer pão como uma alimentação principal e começar a fazer atividade física. Aí ele perde a barriga, tá bom? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê amanhã aqui de novo, às 21h05. E eu estarei aqui pra falar, mais uma vez pra você, como se livrar desses sabotadores que fazem você, criar coisas ruins aí na sua cabeça e materializar coisas mais ruins aí, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê aqui amanhã. Tchau!